Você já se perguntou quem são os anjos, de onde eles vieram, quais são os seus tipos e funções, e o que aconteceu com aqueles que se rebelaram contra Deus e se tornaram demônios? Neste vídeo, você vai conhecer a história completa dos anjos, os seres espirituais que servem a Deus e aos homens. Você vai descobrir coisas que você nunca ouviu falar antes e que estão escondidas na Bíblia e em alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque. Este é um vídeo especial que vai te levar a uma viagem pelo mundo invisível, onde há uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Mas cuidado, porque este é um vídeo que pode mudar a sua vida. A palavra anjo vem do grego ângelos, que significa mensageiro. Os anjos são seres espirituais criados por Deus para servir a Ele e aos homens. Eles não têm corpo físico, mas podem se manifestar de forma visível quando Deus assim o permite. Eles também não têm sexo, nem se casam, nem se reproduzem, mas são chamados de filhos de Deus, porque foram gerados pela sua palavra. Eles são incontáveis, mas não infinitos, pois só Deus é infinito. Eles são imortais, mas não eternos, pois só Deus é eterno. Eles são poderosos, mas não onipotentes, pois só Deus é onipotente. Eles são sábios, mas não oniscientes, pois só Deus é onisciente. Eles são santos, mas não impecáveis, pois alguns deles pecaram e caíram da graça de Deus. Os anjos são mencionados mais de 300 vezes na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eles aparecem em momentos cruciais da história da salvação, como na anunciação do nascimento de Jesus, na ressurreição de Cristo, na ascensão dos apóstolos e na revelação do Apocalipse. Eles também estão presentes na vida cotidiana dos crentes, como guardiões, protetores, intercessores e ministros da graça divina. E deixa eu te falar, se esse vídeo chegou até você, quer dizer que tem uma razão por trás disso, então deixa o seu like e mostra para Deus que você está aberto para tudo que Ele tem para você. E se você for se inscrever nesse canal, tem uma condição: não quero qualquer inscrito aqui. Se você for se inscrever, é porque você está decidido a ser uma pessoa de fé e que adora ao Senhor. Se você não tem esse nível de comprometimento, não precisa se inscrever. E caso você se identifique e escreva, seja muito bem-vindo, você acaba de se tornar um cidadão do teu mundo. Agora sim, vamos ao que interessa. Os anjos não são todos iguais. Eles possuem diferentes graus de glória, poder e autoridade, conforme a vontade de Deus. A Bíblia e alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, nos revelam que existem diferentes tipos ou classes de anjos, cada uma com suas características e funções específicas. Vamos conhecer algumas delas. Querubins. Os querubins são os anjos mais próximos de Deus, que guardam a sua santidade e a sua glória. Eles são descritos como tendo 4 faces, 4 asas, pés de boi e rodas cheias de olhos. Eles aparecem pela primeira vez em Gênesis capítulo 3, versículo 24, quando Deus os coloca para guardar o caminho da árvore da vida, depois da queda do homem. Eles também são vistos no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 18 a 20, onde Deus ordena a Moisés que faça 2 querubins de ouro para cobrir a arca da aliança. Eles também são mencionados nos livros de Números, Samuel, Reis, Crônicas, Salmos, Isaías, Ezequiel e Hebreus. Os querubins são os anjos que representam a sabedoria e o conhecimento de Deus, e que executam os seus juízos sobre a terra. Serafins. Os serafins são os anjos que louvam a Deus incessantemente, proclamando a sua santidade e majestade. Eles são descritos como tendo 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Eles aparecem apenas uma vez na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 7, onde o profeta tem uma visão do trono de Deus, cercado por serafins que cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Um dos serafins toca os lábios de Isaías com uma brasa viva, tirada do altar, e diz: Eis que isto tocou os teus lábios.
A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Os serafins são os anjos que representam o amor e a adoração a Deus e que purificam os pecados dos homens. Arcanjos. Os arcanjos são os anjos que lideram os exércitos celestiais, que combatem as forças do mal e que transmitem as mensagens mais importantes de Deus aos homens. Eles são mencionados apenas 4 vezes na Bíblia, 2 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. No livro de Daniel, capítulo 10, versículos 13 e 21, e capítulo 12, versículo 1, aparece o arcanjo Miguel, que é chamado de príncipe dos filhos do teu povo, que defende Israel contra os reis da Pérsia e da Grécia, e que se levantará no tempo do fim, para livrar os que forem achados escritos no livro. No livro de Judas, versículo 9, também aparece o arcanjo Miguel, que disputa com o diabo o corpo de Moisés, mas não ousa pronunciar juízo infamatório contra ele, e diz: o Senhor te repreenda. No livro de Lucas, capítulo 1, versículos 11 a 26, aparece o arcanjo Gabriel, que é chamado de anjo que assiste diante de Deus, que anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista e a Maria o nascimento de Jesus. No livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, também aparece o arcanjo, sem nome, que descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, para ressuscitar os mortos em Cristo e arrebatar os vivos para o encontro com o Senhor nos ares. Os arcanjos são os anjos que representam a força e a autoridade de Deus, e que anunciam as suas promessas e profecias aos homens. Vigilantes. Os vigilantes são os anjos que foram enviados por Deus para vigiar e instruir a humanidade, mas que se corromperam e se rebelaram contra o Senhor, gerando os nefilins, os gigantes que povoaram a terra antes do dilúvio. Eles não são mencionados diretamente na Bíblia, mas são citados no livro de Enoque, um texto apócrifo que foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto e que influenciou alguns escritores bíblicos, como Judas e Pedro. No livro de Enoque, capítulo 6, versículos 1 a 8, lemos que 200 anjos, chamados de filhos do céu, desceram sobre o monte Hermon e juraram entre si, dizendo: todos nós nos obrigamos por mútuas execrações de não mudar nossa resolução, mas de executar nosso projeto antes que nos arrependamos. Eles escolheram mulheres entre as filhas dos homens e geraram filhos, que se tornaram valentes e homens de renome. Eles também ensinaram aos homens as artes, as ciências, as magias e as rebeliões. No livro de Enoque, capítulo 10, versículos 1 a 22, lemos que Deus enviou 4 arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, para julgar e punir os vigilantes e os seus descendentes. Eles foram acorrentados no abismo até o dia do juízo final, e os seus filhos foram destruídos pelo dilúvio. Mas os seus espíritos permaneceram na terra como demônios que tentam e atormentam os homens. Os vigilantes são os anjos que representam a corrupção e a rebelião contra Deus e que geraram o mal no mundo. Lúcifer. Lúcifer era o anjo mais belo e mais sábio de todos, que refletia a luz de Deus como uma estrela da manhã. Ele era o querubim ungido que cobria o trono de Deus e que tinha acesso à montanha santa e à pedra de fogo. Ele era o líder dos anjos, que tocava música e cantava louvores a Deus. Mas ele se encheu de orgulho e de ambição e quis ser igual a Deus, e subir acima das estrelas de Deus, e estabelecer o seu trono no norte, e ser adorado pelos anjos e pelos homens. Ele convenceu 1/3 dos anjos a segui-lo na sua rebelião, e se opôs a Deus e ao seu ungido. Ele foi expulso do céu e lançado na terra, junto com os seus anjos. Ele se tornou Satanás, o adversário, o diabo, o enganador, o acusador, o pai da mentira, o príncipe das trevas, o dragão, a serpente, o inimigo de Deus e dos homens. E ele tentou Eva no jardim do Éden e introduziu o pecado e a morte na raça humana. Ele tentou Jesus no deserto e tentou impedir o seu ministério e a sua morte na cruz. Ele persegue a igreja e tenta desviar os crentes da verdade e da santidade. Ele será derrotado por Cristo na sua segunda vinda e será lançado no lago de fogo, onde será atormentado para sempre.
Lúcifer é o anjo que representa a soberba e a iniquidade, e que se opõe a Deus e ao seu plano de salvação. Estes são alguns dos tipos de anjos que existem, mas há muitos outros que não foram revelados ou que são mencionados de forma simbólica ou figurada na Bíblia, como os anjos das 7 igrejas, os anjos das 7 trombetas, os anjos das 7 taças, os 4 anjos dos 4 ventos, os 4 animais viventes, os 24 anciãos, os anjos das nações, os anjos dos elementos, os anjos dos rios, os anjos das montanhas, os anjos das árvores, os anjos dos animais, os anjos dos homens e muitos outros. O que sabemos é que todos eles foram criados por Deus, para a sua glória e para o nosso bem. Eles são nossos amigos, nossos aliados, nossos irmãos, que nos amam, nos ajudam, nos protegem e nos conduzem à presença de Deus. Eles são uma prova do amor e do cuidado de Deus por nós, e devemos agradecer a Ele por nos dar tão grandes e tão bons companheiros. Mas devemos também respeitar a sua posição e a sua missão, e não adorá-los, nem invocá-los, nem consultá-los, pois só Deus é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eles são servos de Deus, assim como nós, e eles se alegram quando nós obedecemos e seguimos a vontade de Deus. Eles estão ao nosso lado, mas eles apontam para Deus e nos dizem: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Espero que você tenha gostado deste vídeo e que ele tenha aumentado o seu conhecimento e a sua fé. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe. Até a próxima, cidadãos do teu mundo.